convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23. Nós vamos ler Lucas 23, do verso de número 50 até o 24, o verso de número 12. Fala a respeito do sepultamento de Jesus e também da sua ressurreição. Como nós já estivemos em pé, com muita reverência, que você possa acompanhar a leitura da Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, chega perto de um crente aí que tem uma Bíblia para que você possa acompanhar junto com ele. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amados, este momento da morte é um momento que marca muito as nossas vidas, que marca muito a vida dos familiares daqueles que perdem os seus queridos. É um momento que a gente esquece de tudo para poder dar um apoio para essas pessoas, porque a dor que cada um passa é diferente do outro. Eu me recordo, uma vez eu estava junto com um jovem que tinha perdido um irmão de 18 anos. E eu o abracei e disse para ele: eu sei a dor que você está sentindo. Ele falou: não, pastor, o senhor não sabe a dor que eu estou sentindo. E naquele momento foi um ensinamento muito grande para mim. Eu não sei a dor que o meu irmão sente pela perda de alguém. Não posso imaginar, porque é uma dor muito forte. Algumas semanas tivemos um velório aqui, depois me ligaram de Fartura, me convidando para ir fazer um velório lá em Fartura. Eu disse: eu vou. Nesse momento não tem
nada que possa impedir de você estar com alguém. Até a Bíblia diz, né, que é melhor você estar em um velório do que em festas por aí. Nesse momento a gente sempre está junto, quer estar junto, né, e se coloca à disposição, né, e sofre e chora junto, porque é um momento muito triste. A Covid foi um tempo muito difícil para todos nós, né, porque muitos nem sequer conseguiram ver o seu ente querido num último momento. Meu pai, graças a Deus, eu consegui vê-lo e sepultá-lo, mas muitas pessoas não conseguiram ver e nem muitas vezes sepultar. Eu estou fazendo esse comentário, irmãos, para nós lembrarmos como isso marca a vida da gente, como isso é triste, porque eu quero convidar você a olhar para esse versículo de número 50 até o 56. Porque muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, fazemos compromissos com o Senhor, o nosso Deus, dizemos que vamos servi-lo, dizemos que vamos amá-lo, mas nem sempre o fazemos. E eu gostaria de que você pudesse ver um pouquinho daquilo que ele fez por você, para ver se nesse tempo e nesse dia da Páscoa nós não somos despertados para um compromisso maior com o reino de Deus. Se vale a pena a gente investir a vida no reino de Deus ou não. Se vale a pena ser cristão ou não. Se vale a pena estar aqui para cultuar, para louvar o nome do Senhor nosso Deus ou não. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe aqui nesta noite. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem um motivo para você estar aqui nesta noite. Ele te amou. E Ele se entregou por você. E Ele não espera que você tenha um posicionamento diferente do dele. Que você se entregue de vida, de corpo, de alma. Nós temos trabalhado esse ano com os irmãos que igreja se vive na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Igreja não se reúne para celebrar o Senhor aqui somente. Igreja se vive no dia a dia. Igreja se celebra no dia a dia. A igreja acontece na nossa vida, e a nossa vida acontece na igreja, no nosso dia a dia. E essa igreja está presente no trabalho, essa igreja está presente no lar, no relacionamento entre os pais e os filhos, no relacionamento entre a esposa e o esposo, no relacionamento lá no trabalho, quando você olha para aquela pessoa que trabalha com você, e como você trata, e como você cuida, e como você vê essa pessoa que trabalha com você. Como você olha para aquele que está no comando e que é o seu chefe, para aquele vizinho que muitas vezes você olha para ele e não quer sair na rua no mesmo horário que ele está saindo na rua, para aquele irmão, né, que você encontra com ele na rua, mas muitas vezes você dá uma olhadinha assim de lado, não atravessa a rua, porque você só conhece o irmão pela nuca, né, porque você vê, senta atrás dele só na igreja, né? Jesus, Ele nos amou, e a Bíblia diz que Ele amou os seus discípulos até o fim. E esse gesto de Jesus de entregar-se por nós, lá na cruz do Calvário, foi exatamente por causa do seu grande amor. E eu quero que você olhe aqui para o versículo de número 50, que está assim dizendo: E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Se ele não tivesse ido até Pilatos, se ele não tivesse pedido o corpo de Jesus, você pode imaginar como é que Jesus teria sido sepultado? Você pode imaginar que aquele que te amou, que se entregou por você, chegou à solidão,
ao ponto dele ver os seus discípulos dormindo e ele orando, e ele suando sangue. E a sua solidão foi tamanha que ele disse lá na cruz: Pai, por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor me abandonou? Era a solidão que ele sentia. E a solidão durou até o seu sepultamento. Porque quando chegou na hora dele ser sepultado, não tinha ninguém lá para requerer o seu corpo. Para dizer: olha, eu caminhei com ele, eu andei com ele, eu vi os seus milagres, eu conheci o seu grande amor, eu fui pastoreado por ele, eu fui cuidado por ele. Eu estava abandonado e esquecido e ele se lembrou de mim. Mas não tinha nenhum desses lá. Mas José de Arimateia, né, que fazia parte do Sinédrio, o Sinédrio era composto por 70 membros. Foi até Pilatos e disse: olha, deixa eu sepultar Jesus. Muitas vezes nós queremos ser valorizados no nosso dia a dia. Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós queremos aplausos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós queremos que alguém esteja nos bajulando no nosso dia a dia. E nos esquecemos que nós fomos chamados também para uma coisa tão somente como Jesus: servir. Independente da circunstância, independente do momento, nós estamos para servir. E Jesus serviu e serviu até o final. Que você possa ser um José de Arimateia para com aqueles que caminham sobre a face da terra e que representam Jesus na sua vida. Jesus disse que aquele que me servir um copo de água, que me servir um copo de água a um desses meus pequeninos, a mim está servindo. Esta, amados irmãos, é a expectativa de Cristo Jesus e é a nossa expectativa na Páscoa, que nós sejamos e que o Espírito Santo de Deus nos toque, que esse amor de Deus se apresente diante de nós, inunde os nossos corações e nos torne um pouco mais parecido com Cristo Jesus. Nos torne um pouco mais cheio de amor, cheio da graça e cheio da misericórdia do Senhor, o nosso Deus. E aí então, as mulheres acompanham o sepultamento de Jesus, naquele túmulo que nunca ninguém tinha sido sepultado nele ainda. E elas marcam lá e observam onde é e vão para casa e preparam unguento, preparam o óleo para depois voltar para ungir Jesus. Aí passam o sábado todo, porque no sábado não se podia fazer nada, então elas passaram o sábado, né? Aqui o versículo 56 na parte B diz assim, né? E no sábado descansaram segundo o mandamento. No sábado elas descansaram. Isso aqui também é muito importante para nós, amados. Porque muitas vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, mas não temos a segurança verdadeira no Senhor. Porque nós oramos e colocamos na mão do Senhor e em seguida nós já estamos pegando de novo porque não entregamos de verdade ao Senhor. Você tem um problema de saúde, você tem um problema para resolver, você tem algumas contas para pagar, você tem algo para resolver, e você ora e coloca nas mãos do Senhor, mas de repente você está lá novamente revendo aquilo, né? Você tem umas contas lá para pagar, né? Tem umas duplicadas para pagar, e você pega, dá uma olhadinha nela, né? E ora e coloca diante do Senhor, né? E dali a pouco você volta e vai olhar para ela e chora de novo e se preocupa de novo, né? Você tem alguma coisa para resolver, mas você entrega e depois já está voltando. Nós precisamos aprender esse caminho de quando nós confiamos no Senhor. A Bíblia faz questão de registrar que essas mulheres, elas viram onde Jesus estava sepultado, elas prepararam o óleo para ungir e no sábado elas descansaram. Elas entregaram, elas sabiam que elas tinham que voltar num outro horário lá, no tempo que o Senhor tinha preparado para elas voltarem. Você consegue destacar o tempo de Deus na sua vida? Ou você é aquela pessoa que está sempre desesperada porque você não consegue entender o tempo de Deus na sua vida? Ou você está querendo andar na frente do Senhor, ou você está lá atrás, nunca ali
no tempo de Deus, confiando no Senhor e esperando no Senhor, o nosso Deus. Há um tempo que nós precisamos entender, amados, ainda que nos traga preocupação, ainda que seja um momento difícil para nós precisamos aprender a descansar, como aquelas mulheres descansaram no sábado, para depois viverem Jesus. O texto da ressurreição. Nós sabemos, amados irmãos, que uma coisa assim para você pensar e refletir, né, como cristão, nós não temos a prova do momento da ressurreição de Cristo Jesus. Ninguém viu Jesus ressuscitar. Os soldados, no outro texto, diz que os soldados ouviram o tremor do terremoto e fugiram apavorados. Mas eles também não viram quando Jesus saiu do túmulo. Aí de madrugada, aquelas mulheres com todo aquele amor, com todo aquele carinho, com todo aquele zelo, elas vão até o túmulo onde Jesus estava levando os aromas que elas tinham preparado. Amados, preparar. Isso também é muito importante para nós. Nos prepararmos. Nos prepararmos para o momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Foi isso que elas fizeram. Elas iam servir, elas se prepararam. Os irmãos ouviram aqui o ministério de louvor cantando ao Senhor, ouviram aqui o coral cantando ao Senhor, mas eles se prepararam. Eles ensaiaram para eles estarem aqui. Nós também precisamos, amados, nos preparar para estar na presença do Senhor, para servir ao Senhor. Não podemos estar na presença do Senhor despreparados. Não? Mas pastor, como assim? Quando você vai para a sua reunião de oração, ou quando você vai fazer a sua devocional, prepara lá o lugarzinho onde você está acostumado a conversar com Deus. Se você não tem, arrume lá na sua casa um lugarzinho que você vai dizer, esse aqui é o lugarzinho onde eu converso com Deus todos os dias, onde eu faço minha devocional. Aí você pega a sua Bíblia, você leva a sua Bíblia, você leva o seu caderno de oração, ali você, ora, prepare-se. Quando você vier para o culto também, não saia do culto na frente da televisão, não saia do culto de algum lugar estranho, mas se prepare também para vir ao culto. Se prepare também para vir ao culto. Muitas pessoas saem de casa apavorados, aliás, tem uns que nem saem no horário, vêm atrasado, mas prepare-se para vir ao culto. O culto é tal hora, então eu tenho que estar pronto tal hora. Não fico fazendo qualquer coisa, não fico me preparando, fico orando para vir para o culto. Porque às vezes sai de casa, entra no carro, briga com o marido, briga com os filhos, dá bronca para tudo que é lado, reclama de tudo. Aí depois quando chega aqui na igreja, fala assim, agora vamos parar que não vamos cultuar a Deus. Não, mas você já estava cultuando a Deus, é que você não percebeu. Quando você estava no carro, quando você estava vindo para a igreja, você já estava cultuando a Deus, porque a nossa vida é uma vida de culto, de celebração ao Senhor nosso Deus. E aquelas mulheres elas se prepararam para estar ali na presença de Cristo Jesus. Se prepare sempre. Quando você sair da sua casa, diga, eu estou indo para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, o meu Deus. E eu não vou chegar lá e não vou ficar olhando para nunca de ninguém, eu vou ficar olhando para a frente, eu vou ficar olhando para o Senhor, eu vou estar na presença do meu Deus e eu não vou saber de nada que aconteceu, a não ser que aconteceu um culto de louvor e adoração ao meu Deus nesse lugar. Amém? Glórias a Deus por isso. Em segundo lugar, amados irmãos, eles encontraram ali a pedra que estava removida. Então eles perceberam que algo tinha acontecido diferente. Algo diferente havia acontecido. Quando Jesus está presente, sempre acontece algo diferente na nossa vida. Nunca é do jeito que nós queremos, nunca é do jeito que nós pensamos, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos sempre esperar o melhor. Você nunca vai encontrar as coisas do jeito que você quer, porque você quer. Deus vai sempre ter estendido a sua mão e preparado as coisas para você. Criamos, amados irmãos, desta forma e vivamos sempre desta forma, sabendo que o que está acontecendo é da vontade do Senhor. É o querer de Deus para a minha vida, é a vontade de Deus para a sua vida.
Não lute com Deus, não discuta com Deus, não brigue com Deus, não brigue com seu esposo, seus filhos, né, seu marido, pelas coisas que estão acontecendo, mas creia que Deus está no controle. Né? O sapato não está no lugar onde deveria estar, porque algum motivo teve. A roupa não está naquele lugar que deveria estar, por algum motivo teve. Não brigue, não discuta. Né? Procure compreender, procure ler. Aquelas mulheres, quando elas chegaram lá, a pedra tinha sido removida do sepulcro. Num outro texto diz que elas iam pensando, né? Quem vai remover a pedra para nós, né? Quem vai remover a pedra para nós? E elas chegam lá, a pedra já foi removida. Por que motivo? Deus já tinha preparado aquele momento para elas e já tinha tirado Jesus ali, porque foi Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Né? Rapidamente nesse texto, para nós concluirmos, eu quero falar algumas coisas também sobre o poder da ressurreição na nossa vida, né? Nas nossas vidas. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 varões, né? E estando possuídos de temor, baixando os olhos, eles disseram: por que buscais o que está vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como preveniu estando na Galileia. Servo de Deus não é pego de surpresa. Nós só somos pego de surpresa, sabe por quê? Porque nós esquecemos de ler e esquecemos de meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Nem para a morte, né? Servo de Deus é pego de surpresa. Porque quando chega a hora, Deus já preparou. Moody estava no final da sua vida e o seu filho que estava cuidando dele, ele estava passando muito mal. E a sua filha chegou e disse: vamos levar papai para que ele possa ser atendido pelo médico. Ele disse: filha, não precisa. É o tempo. E eu estou indo encontrar com meu Deus. Eu estou indo para a morada que Deus preparou para mim. Sem desespero. Por quê? Ouviu a palavra do Senhor nosso Deus. Lá está escrito que na casa de meu pai há muitas moradas. E creu. E confiou. Não tem desespero. Nas nossas vidas, nosso dia a dia, nossa casa, nosso trabalho, é a mesma forma, amados irmãos. Lembre sempre daquilo que Jesus falou para você. Lembre sempre daquilo que o Senhor tem ensinado na sua palavra, no seu dia a dia. Lembre sempre. Elas só estavam ali apavoradas porque não estavam lembrando daquilo que Jesus havia dito para elas. Depois que elas ouvem essa mensagem, que Jesus está vivo, elas chegam a uma conclusão. Aconteceu realmente o que tinha sido prometido. E o coração delas se encheram de alegria, satisfação, e elas saíram correndo e foram contar para os discípulos. Que você possa sair daqui nesta noite com esse sentimento. Que Jesus está vivo mais do que nunca na sua vida. E que Jesus hoje ressuscitou mais uma vez na sua vida. Não na pessoa de Jesus Cristo, mas na ação do Espírito Santo em você, mudando a sua visão, abrindo os seus olhos, né? Mostrando aquilo que Ele tem para você, a maneira como você tem que enxergar as coisas. Uma vida nova que você precisa ver, um novo jeito de tratar as pessoas, um novo comportamento lá no seu trabalho, um novo comportamento dentro da sua casa, que Jesus possa ressuscitar os frutos do Espírito no seu coração e na sua vida, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. E quando ela chega e conta para os discípulos, eles não acreditam muito, né? Se essas mulheres aí, né, vieram contar a história aqui para nós, né? Que Jesus ressuscitou, mas Pedro sai correndo e vai, e chegando lá no túmulo, não encontra. Aí então, ele retirou-se para casa, maravilhado do que ele tinha visto. Jesus ressuscitou. Que você possa se retirar desta noite, depois de ouvir a palavra, depois de cantar louvores e participar da ceia do Senhor, você possa retirar-se daqui maravilhado, dizendo: eu creio realmente, esse Cristo está vivo. E a ressurreição de Cristo Jesus, amados irmãos, para nós concluirmos aqui, né? Ela aponta para algumas coisas assim fundamentais
na nossa vida. Que nós cremos Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós cremos na Trindade. E que esse Deus é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. E que esse Deus foi quem ressuscitou a Jesus Cristo. Atos 2, 24. Eu quero ler com você esse texto. Vou ler aqui agora com você 5 textos. Atos 2, 24. Diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os aguilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele ser retido por ela. Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Declare comigo: Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Esse nosso Deus também, em Cristo Jesus, disse que ele tinha a mesma essência do Pai. João 16, 28. João 16, 28, Jesus falando, o Filho falando, que ele tem a mesma essência do Pai. Para comprovar, 16, 28, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus tinha a mesma essência do Pai. E ele tinha vindo do Pai e ia retornar para o Pai. Em terceiro lugar, amados irmãos, quando nós falamos a respeito da ressurreição de Cristo Jesus, nós estamos falando sobre a santificação das nossas vidas. A santificação das nossas vidas. Por isso que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Não vai acontecer nada nas nossas vidas, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não teria vindo. Se o Espírito Santo não tivesse vindo, a igreja não existiria. Romanos 4, 23, sobre a justificação. Foi por causa da ressurreição de Cristo Jesus que nós fomos justificados. Eu quero que você guarde bem isso. Você foi justificado por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo que está dizendo lá em Romanos 4, o verso de número 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por causa, posto que nós igualmente nos será imputado saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Você só está justificado, não foi porque Jesus morreu lá no Calvário, mas você está justificado dos seus pecados, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Outra ação da ressurreição de Cristo Jesus em nós é a regeneração. Né? Por quê? Nós nascemos, conhecemos o Evangelho, né, e tal, como procuramos servir a Cristo na igreja, né? Mas nós precisamos de uma regeneração, de nos tornar uma nova criatura, de ser melhor a cada dia. Betinho que tem uma frase a respeito do melhor do que ontem, né? Mas assim, né? De crescimento, de vida, né? E eu quero ler com você Efésios 2, 5 e 6, que a ressurreição também, amados irmãos, promove isto em nós. Abra lá em Efésios, capítulo 2, verso 5 e verso de número 6. Diz assim, o apóstolo Paulo: e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós fomos ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos crer na ressurreição, porque é a ressurreição que vai promover, amados irmãos, em nós esta regeneração, esta presença de Cristo. E Jesus, para concluir, Jesus disse: olha, tenho que informar vocês que se eu não for, o Espírito Santo de Deus não virá. E ele foi. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele foi. Ele disse para os seus discípulos: vocês vão para Jerusalém e aguardem lá, porque vocês vão receber o Espírito Santo da promessa. Jesus ressuscitou. Eles creram. Observe que eu disse que Jesus estava sozinho no dia do seu sepultamento. Depois que ele foi colocado no túmulo, todos o abandonaram. Os discípulos tinham medo de que eles também fossem mortos, por isso eles abandonaram Jesus. Mas depois que eles ficaram sabendo que Jesus havia sido ressuscitado, eles voltaram a pregar. A ressurreição é que trouxe vida novamente para os discípulos. E a ressurreição é que ensinou-os a continuar crendo e vivendo essa palavra. E eles foram para Jerusalém. E aí então eles receberam o Espírito Santo de Deus. Se ele não tivesse ressuscitado, eles não teriam recebido o Espírito Santo de Deus. Creia na ressurreição de Cristo Jesus. Se você não crê na ressurreição de Cristo Jesus, você não crê nos evangelhos, você não crê na palavra do Senhor nosso Deus, porque ela, de Gênesis a Apocalipse, fala a respeito tão somente de uma coisa. Primeiro, de Jesus, e depois a respeito do seu amor por você e do resgate que ele fez na sua vida por te amar com esse amor eterno. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno e maravilhoso, Tu és o Deus criador e sustentador de todas as coisas, Pai. Por isso, Deus, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor não nos criou e nos abandonou, mas o Senhor se lembrou de nós e veio ao nosso encontro e nos resgatou do pecado, da morte e do inferno. E o apóstolo Paulo pode dizer: onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte foi rompido por causa do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e Jesus ressuscitou para o louvor da glória do Deus Pai Todo-Poderoso, e está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, orando por nós, clamando por nós, e nos abençoando com os seus cuidados. Ó Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua ressurreição. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo teu zelo. Obrigado, Deus, por tão grande salvação nas nossas vidas. E trabalha, Senhor, cada dia mais e mais na nossa vida. Trabalha, Senhor, meu Deus, cada dia mais e mais, Senhor, para que sejamos mais e mais parecidos com o Senhor, Pai. Que não levemos e não ganhemos nada nesta vida, Pai. Que não tenhamos nada nesta vida, Senhor, de bens materiais, Senhor, de coisas desta vida, de honras e glórias dos homens, mas que nós tenhamos o Senhor como Cristo ressurreto da nossa vida, como Cristo que venceu a morte por nós e que preparou para nós a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, 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 amém.